Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento os demais vereadores, comunidade e servidores dessa casa. Ainda falando sobre transporte coletivo, quero trazer aqui para o líder do governo uma demanda que chegou até mim, eu acho que ela é muito razoável. A gente finalmente teve implantadas lá naquela região do Badenfurt alguns quilômetros de vias marginais ao longo da BR-470. Isso já foi implementado ao longo de meses, a gente já conseguiu melhorar a infraestrutura de responsabilidade do município naquele entorno, como é o caso, por exemplo, da iluminação pública, uma grande vitória. E agora, acertadamente, a comunidade nos procura, líder do governo, para que sejam recolocados os abrigos de ônibus que existiam ao longo daquele trecho da BR-470 e foram removidos por conta das obras. E eu já conversei com o DENIT a respeito disso, disse que e nos relataram que é muito tranquilo, a Prefeitura de Blumenau encaminhou um ofício apresentando a localização onde vai ser colocado esse abrigo de ônibus, porque hoje a gente tem diversos pontos dessas vias marginais com pontos provisórios, sem abrigo, inclusive, vereador professor Gilson, na frente do Instituto Federal de Santa Catarina, lá no Badenfurt, que tem dezenas de alunos dos dois lados da rodovia, no sol e na chuva. Então, assim, é para ontem a necessidade de recolocar os abrigos de ônibus ao longo dessas marginais da 470, especialmente ali onde a gente tem o Instituto Federal. A gente já solucionou o problema da falta de urbanismo com a implantação das marginais, com aquelas calçadas. Melhorou muito a qualidade de vida, mas a gente tem todos os dias dezenas de crianças dos dois lados da rodovia no sol e na chuva. Eu poderia ampliar essa demanda e falar sobre outros pontos que a gente precisa implantar abrigos, como, por exemplo, ao longo da rua Heinrich Remmer, mas eu acho que se a gente colocar pelo menos ali onde a gente teve implantadas as marginais da 470, já vai ser um grande acerto, o líder do governo. E voltar a falar do transporte coletivo, dizer que a gente precisa revisitar discussões que a gente teve no passado, políticas que a gente teve no passado, que devem voltar a ser implementadas. E eu quero falar agora das estações de pré-embarque. A gente ainda não sabe se definitivamente a nova administração vai reativar as estações de pré-embarque. Eu tenho certeza que existe viabilidade para a gente fazer parceria público-privada, garantindo que tenha um espaço de venda de serviços ou produtos ali anexo à estação de pré-embarque, e a administração e manutenção pode ficar sob responsabilidade de algum contrato e não diretamente vinculada à administração da nossa cidade. Isso precisa ser feito, a gente ganha agilidade no embarque e desembarque dos passageiros e a gente ganha conforto e qualidade de vida para o usuário. Eu acredito no transporte coletivo e entendo, inclusive, vereadores, por mais que algumas pessoas critiquem os corredores de ônibus, que a gente tem que começar a discutir a possibilidade de colocar corredores de ônibus nos bairros também. Não pode ter corredor de ônibus só na região central. Tem que pensar na possibilidade de colocar corredores de ônibus na Rua Bahia, tem que pensar na possibilidade de colocar corredores de ônibus na Rua Benjamin Constant, tem que levar isso adiante, porque a cidade está crescendo e não existe investimento melhor do que garantir transporte coletivo. É claro que isso passa também por ter passagem acessível, oferta de linhas e horários e também capacidade da pessoa poder comprar sua passagem sem necessariamente ter o cartão Blumob. Eu falei aqui recentemente, por que a gente não tem implementado até esse momento a carteira digital da Blumob? Todos os celulares têm carteiras digitais, a gente tem no mundo inteiro cartões de bilhetagem digitais que podem ser acoplados na sua carteira do Samsung, pode ser acoplado na sua carteira da Apple, mas em Blumenau não tem carteira digital para você colocar os seus créditos da Blumob. Toda a tecnologia já existe, a gente tem processo de revisão tarifária o tempo inteiro e é responsabilidade também da Secretaria garantir que a gente tenha implementação de tecnologia para meios de pagamento diversos. A gente não precisa ser escravo do cartão físico da Blumob. Isso coloca restrições a quem quer ser um usuário eventual do sistema. Eu já deixei de utilizar o transporte coletivo porque não tinha o dinheiro, essa coisa que ficou arcaica, ultrapassada, e ao mesmo tempo eu não tinha o cartão Blumob, porque eu sou usuário eventual. E o sistema hoje, ele impõe você a ser um usuário recorrente. E eu repito, se a gente implementar as carteiras digitais, ou quem sabe, algum mecanismo que permita o usuário pagar em débito e crédito, mesmo que isso requeira uma transação com uma tarifa um pouquinho mais alta, as pessoas vão usar mais o transporte coletivo. Então, reforço, transporte coletivo é a solução mais barata para a mobilidade de Blumenau, só que isso passa por qualidade no serviço, oferta de linhas, horários, meios de pagamento, conforto no embarque e desembarque. Então, se a gente não começar a fazer essa política macro do transporte coletivo, a gente vai ficar refém de pessoas requerendo mais viadutos, mais pontes,
que, em certa forma, são necessários, mas não solucionam o problema no longo prazo. Se a gente tiver transporte coletivo sendo ofertado na quantidade e qualidade que o Blumenau merece, e também com segurança, a gente vai ter mais usuários e a gente vai ter mais mobilidade.